Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Estes primeiros episódios da vida pública de Jesus são muito bonitos. Vemos Jesus de um lado para o outro curando doentes e expulsando demônios. Diz São Marcos que Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Vemos, por um lado, Jesus compadecendo-se da dor dos seus filhos e, por outro, um poder e uma autoridade fora do comum, até o ponto dos espíritos maus caírem aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Ou seja, os demônios caíam aos seus pés, mostrando o poder de Jesus sobre eles e sobre tudo, sobre a realidade material e espiritual. E é interessante o que Jesus disse no final. Jesus ordenava severamente para os demônios não dizerem quem ele era. Jesus não quer chamar a atenção, ele não busca o seu brilho, a sua glória. Como já mencionamos outras vezes, o maior inimigo do homem é o orgulho. Todos nós temos uma enorme tendência a ser orgulhosos, soberbos. Querer ser aplaudido, elogiado. Porém, a nossa felicidade não está no aplauso, no louvor, pois tudo isso é egoísmo, é pensar em nós. Nossa felicidade está em pensar nos outros, amá-los, dar a vida por eles. Para refletir um pouco sobre a soberba, gostaria de citar alguns pontos do livro Caminho de São José Maria Escrivá, que é este santo que nos falava de sermos santos no dia a dia. Ponto 589. Quando ouvires os aplausos do triunfo, que ressoem também aos teus ouvidos os risos que provocaste com os teus malogros. Em geral, ficamos só nos aplausos, curtindo os aplausos e nos esquecemos dos nossos fracassos. Se não fizermos isso, ao recebermos um elogio, nosso orgulho crescerá muito. Ponto 590. Não queira ser como aquele catavento dourado do grande edifício. Por muito que brilhe e por mais alto que esteja, não conta para a solidez da obra. Melhor que sejas como um velho auxiliar oculto nos alicerces, debaixo da terra, onde ninguém te veja, por ti não desabará a casa. Este ponto de caminho nos leva a pensar que o que vale a pena não é brilhar, mas ser pilar, rocha para os demais, ajudá-los a serem felizes. Ponto 591. Quanto mais me exaltarem meu Jesus, humilha-me mais em meu coração, fazendo-me saber o que tenho sido e o que serei, se tu me abandonares. De fato, tudo nos foi dado por Deus e muitas vezes nos esquecemos disso. Ponto 592. Não esqueças que és a lata do lixo. Por isso, se porventura o jardineiro divino lança mão de ti, e te esfrega e te limpa, e te enche de magníficas flores, nem o aroma nem a cor que embelezam
a tua fealdade devem envaidecer-te. Humilha-te, não sabes que és o caixote do lixo? Uma boa imagem para percebermos que somos pouca coisa. Não somos deuses, nem muito menos. Ponto 593. Quando te vires como és, há de parecer-te natural que te desprezem. A soberba é uma falta de conhecimento próprio, pois, ao conhecer-nos profundamente, veremos que somos tão pouca coisa. Ponto 609. O conhecimento próprio leva-nos como que pela mão à humildade. Ponto 600. Tu, soberba, de quê? E cita São Paulo com estas palavras: Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias? Ponto 601. Soberba, por quê? Dentro de pouco tempo, anos, dias, serás um monte de podridão hedionda, vermes, humores fétidos, trapos sujos da mortalha, e ninguém na terra se lembrará de ti. Ponto 611. Foi por soberba. Já te ias julgando capaz de tudo, tu sozinho. O Senhor te largou por um instante e caíste de cabeça. Ser humilde e o seu apoio extraordinário não te há de faltar. Ponto 612. Bem podias repelir esses pensamentos de orgulho. Afinal, és como o pincel nas mãos do artista, e nada mais. Diz-me, para que serve um pincel se não deixa trabalhar o pintor? Por fim, o ponto 613. Para que sejas humilde, tu, tão vazio e tão satisfeito de ti mesmo, basta-te considerar aquelas palavras do profeta Isaías: és gota de água ou de orvalho que cai na terra e mal se deixa ver. Que estas palavras de São José Maria nos sirvam para tomarmos mais consciência do que é o orgulho do seu mal e que, com elas, ganhemos uma força maior para lutar contra ele. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.